Você publicar uma investigação que vai te deixar aí, ó, de queixo caído. Aí, chegando lá, ele olhou e falou assim, pô, falei com o presidente que tu ia vir aqui tomar um café, ele quer que você vá lá conhecer ele, quer tirar uma foto contigo, sei lá. Aí eu olhei pra cara dele e falei, rapaz, mas que loucura, eu não posso vincular minha marca, minha nomenclatura a algum partido político, porque isso pode me complicar, eu tenho um público de todas as idades, de todas as esferas, eu não posso, né? Ele falou, não, cara, mas agora não tem jeito, eu já falei, agora ele quer te conhecer. Aí, peguei o elevador, subi com ele, quando eu chego na mesa, ele me serviu um pão com manteiga. Eu olhei e falei assim, pô, Latino, tu é dos nossos. Tu come um pãozinho com manteiga aí? Ok? Aí eu olhei assim e falei, claro, presidente, pô, vambora, eu gosto mesmo, eu gosto de pãozinho na chapa e tal. E ele vendo a CNN, né, na época que tava vendo, e os caras tava metendo o pau nele por causa da Covid, né, o cara tomando porrada 24 horas, eu olhei pra minha cara e falei assim, tá vendo aí? Eu sou igual um garoto sofrido num quarto escuro tomando chicotada todo dia. É isso que tá acontecendo comigo. E aí eu olhei aquela cena, rapaz. Eu olhei assim, eu falei, rapaz, que loucura. Aí eu comecei a reparar, eu sou um cara muito observador. Eu comecei a reparar em detalhes no presidente. Eu comecei a reparar o relógio que ele usava, a meia cheia de bolinha, uma gravata que parece que foi comprada na 25 de março, o relógio dele um Casio de 1960. Eu falei, esse cara é minimalista. Esse cara não tem... Porque o político, quando ele começa a roubar, que seja um pouquinho, ele já começa a melhorar o teu terno. A estampa muda, né? Eu olhei aquele sapato velho, aquela meia que parecia a meia do meu avô, cheia de bolinha. Eu falei, rapaz, esse cara é simplão. É simplão. E aí foi a minha primeira conexão com ele. Achei bacana a forma que ele falou sobre aquele momento que a gente estava vivenciando, que isso tudo vai passar, vocês vão voltar pro palco, você vai ver que isso tudo vai passar e tal. Eu fiquei ali, ele até brincou com o Braga Neto. Braga Neto, tu nunca dançou bunda lelê, tu não sabe o que é isso. Ele tem esse jeitão engraçado, extrovertido, que chamou a atenção, porque ele lembra muito o meu avô. Sabe? A forma de conduzir a brincadeira, de ser bronco, né? De ser ranzinza, não sei o quê. E aí eu olhei e falei, pô, presidente, você lembra muito a personalidade do meu avô. Pô, e eu comecei a guardar aquele momento pra mim, mas até aí tudo bem, é um político querendo fazer média com um artista. Até aí eu achei que, né? O Lula cansou de fazer média comigo e, no entanto, tá aí, né? Enfim, aí esse foi o primeiro momento. E aí, rapaz, veio o segundo momento. Eu tava em Brasília, eu sempre fui um cara muito politizado, apesar de eu ser um cara brincalhão, extrovertido, eu sempre tive muitos amigos na política, né? E eu comecei a conjecturar com uma turma, e vem cá, mas e aí, me conta, o presidente é corrupto, ele gosta de ganhar um por fora. E aí eu comecei a perceber que era uma unanimidade. Falou, Latino, se tu falar em qualquer coisa aqui dentro, meu, é capaz de expulsar você daqui. Não, mas só pra saber que eu sempre... Você tem curiosidade de saber, né? Em quem que a gente tá apoiando, quem que a gente tá abraçando, de que forma a gente tá apoiando, por que a gente tá apoiando. E era unanimidade. E o Fábio Faria tinha me mostrado até um Rolex que ele ganhou do Sheik, que ele mandou devolver. Aí eu olhei o Rolex, falei, pô, não dá pra ele vender pra mim, não. Aí ele falou, mandou devolver, Latino, olha isso. Que cara eu vou falar com o Sheik agora que eu tenho que devolver esse relógio. Eu olhei um Rolex todo cravejado. Eu falei, quanto deve custar? Eu falei, cara, não tenho a mínima ideia, mas vou ter que devolver. O presidente mandou devolver, não quer ficar devendo nada pra ninguém, ele tem essa personalidade. Ponto, me admirei o cara novamente. Aí veio a terceira vez que eu tive com ele, numa churrascaria em Brasília. Eu tava sentado na mesa dele, junto com o pessoal da Secom. Eu, André Souza, os meninos lá. Daqui a pouco ele chega, com quem não quer nada. Aí eu vou, presidente, tô aqui na tua mesa. Não, fica aí vocês, fica aí, fica tranquilo. Eu gosto de me servir. Aí ele foi lá pra comida aquilo, pegou a bandejinha dele e começou a se servir. Eu olhei pra cara do Jojo, que é meu produtor, falei, meu, levanta essa tua bunda agora e vamos lá. Olha isso, o presidente, que a gente tava esperando, que a mulher disse que ia servir a gente. Falei, cara, pelo amor de Deus, o presidente tá lá no bandejão e a gente aqui sentado, Jojo, levanta. Aí fomos lá. E ali eu comecei a perceber, através dos mínimos detalhes, o comportamento dele. E aí criou-se em mim uma admiração ímpar. E a notícia do Supremo, Gilmar Mendes, viajou em um avião de uma empresa que tinha Daniel Worcaro como sócio. No dia 1º de janeiro do ano passado, de 2025, Gilmar embarcou em Diamantino, no Mato Grosso, onde o irmão dele tomou posse como prefeito com destino a Brasília. O avião da Embraer era operado pela Prime U, que é uma empresa de compartilhamento de aeronaves que tinha Worcaro no quadro de sócios. E aí, Josias, Gilmar Mendes também voou em aviões, mas disse que não sabia que essas aeronaves pertenciam a esta empresa. Difícil saber o que é pior, né, Fabiola? Se o ministro tivesse voado, tendo conhecimento de que a aeronave pertencia a uma empresa do Daniel Worcaro, seria absurdo. Voando sem saber de quem era o avião, aí o absurdo é potencializado. O ministro do Supremo tem que se dar o respeito, né? Não pode entrar numa aeronave sem saber quem é o proprietário. Cobrando o que realmente precisa cobrar. O crime, vamos começar. Crime 01, qual é? Não, entenda, Marcelo. Os atores estão perdidos, tá tudo comprometido. É juiz comprometido, que o escritório da mulher do cara. Desculpa, senhor Alexandre Moraes, o senhor é casado com essa senhora. A empresa da sua esposa recebeu 80 milhões de reais. O senhor não foi beneficiado? Aí vem o presidente da República com um discurso eleitoreiro dizendo o seguinte: ele realmente tem que se dizer impedido. Claro que você tá falando isso, tua popularidade tá uma porcaria. Aí você tem que jogar pra plateia agora. Então, assim, é uma grande contação de história pra gente. No fundo, o meu mundo de Alice é esse, sabe, Eduardo? Nós não vamos conseguir chegar a limpar a política brasileira como nós não conseguimos Lava Jato, o que é uma pena. Sabe disso tudo. Agora, Rita, Marcelo, tocaram num ponto aí que é crucial. Esse é o ponto crucial. Nós estamos passando, Eustáquio, de todos os limites da cara lavada, da cerveguice, da falta de pudor.
Eu não acho mais que o Moraes tem que ser impeachmentado, não, sabe? Ele tem que ser internado, rapaz. Ele tem que ser internado. Essa história de ele buscar, 6 anos atrás, um artifício para levar a julgamento e tentar melar a delação, isso, eu poderia falar aqui 3 horas, mas isso é inacreditável. Né, tem as informações que eu mesmo já dei aqui sobre a pressão que o ministro Alexandre de Moraes fez sobre o Gabriel Galípolo, que ele nega, inclusive o Galípolo nega, teve ontem na CPI dizendo que não teve pressão, mas eu sustento para vocês que essa pressão aconteceu, e aí a gente tem que tudo tem que ser investigado. O presidente Lula, atenção, e segurem-se na cadeira, o Lula aconselhou Moraes a jogar a esposa Viviane ao mar. Jogar ao mar para se isentar da responsabilidade. Segundo Lula, Moraes deveria falar e contar que a sua esposa foi à luta, advogar por conta própria, com independência, enquanto ele, Moraes, era distante, era secretário de Estado e depois ministro. Em outras palavras, deveria Moraes deixar claro que nada tem a ver com o Master e nem com o contrato milionário celebrado com o escritório de Viviane Barsi Moraes e 2 filhos do casal. Isso é muito importante de ser falado. Você perguntou ao advogado, Josias, mas rapidamente acho importante você falar um pouquinho do que você escreveu, né? Que o Moraes está fornecendo uma matéria-prima para uma futura ação de Bolsonaro. Está na coluna do Josias que ele publicou, inclusive agora, antes de começar o nosso All News. Eu queria que você explicasse um pouquinho aqui para a nossa audiência. Qual é a preocupação que você tem em relação a isso aqui, Josias? O Alexandre de Moraes, Fabíola, ele acionou o modo sobrevivência. Então, agora, nesse momento que o Daniel Worcaro está negociando a sua colaboração premiada, que é explosiva, que pode envolver ministro do Supremo, inclusive o Alexandre de Moraes, o ministro tirou da gaveta uma ação que estava lá, ajuizada pelo PT em 2021, em que se discute justamente os limites desse instrumento, dessa ferramenta da delação premiada. E, obviamente, isso não acontece por coincidência. E, juridicamente, o que o Alexandre de Moraes está fazendo é fornecer matéria-prima para uma futura ação de revisão criminal em favor do Bolsonaro. Porque no complô do golpe, as condenações foram escoradas em provas obtidas a partir de uma colaboração, a partir da delação do Mauro Cid. Ele prestou 12 depoimentos, modificou, ajustou a delação dele pelo menos 5 vezes. E tudo isso foi homologado pelo Alexandre de Moraes. Então, entre as questões que são levantadas nessa ação do PT, está, por exemplo, a espontaneidade do delator. E a língua do Daniel Worcaro só destravou depois que ele foi preso num presídio aqui em Brasília, de segurança máxima, e o Supremo avalizou, a primeira turma do Supremo, por unanimidade, avalizou a manutenção dele nesse presídio. Então, ele aí resolveu delatar. O Mauro Cid também estava preso quando fez a opção pela delação. E foi solto logo na seguida. Homologou o acordo pelo Alexandre de Moraes e ele foi solto. Vai se discutir isso agora? Não é? O Supremo ainda não marcou a data do julgamento dessa ação antidelação, que foi desengavetada pelo Alexandre de Moraes, mas vai ganhando força aquela frase, Fabíola, segundo a qual complicação nos olhos dos outros é sempre refresco. Delação na biografia dos outros é refresco também. O difícil agora é quando o delator ameaça reescrever o verbete da enciclopédia de alguém que imaginava, como Alexandre de Moraes, ter assegurado na história um perfil de herói, não de vilão. Né? Não é hora de discutir isso. E isso dá uma impressão, Fabio, nós estamos caminhando novamente para um ambiente de insegurança jurídica. No Brasil, as questões judiciais nunca têm um ponto final. É sempre reticências. Encerrou o processo, o Bolsonaro agora está condenado, 27 anos, está lá em prisão domiciliar, mas os advogados estão esfregando as mãos, porque realmente estamos entrando numa seara em que a segurança jurídica é uma ficção, né? E o Alexandre de Moraes está contribuindo, está fornecendo material para esta... É certo como o nascer do sol a cada dia, Fabíola. Teremos uma ação de revisão criminal do Bolsonaro. Agora o Alexandre de Moraes está fornecendo material para que essa ação tenha, pelo menos, uma perspectiva de êxito. Gente, olha só, o tempo é a razão da verdade, né? Lembra em uma das audiências da farsa da trama golpista que eu estava inquirindo o general G. Dias, o GSI do Lula, sobre quantos soldados estavam de prontidão na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro? E aí o ministro Alexandre de Moraes interrompeu minha pergunta e disse
que era só olhar as filmagens, que as filmagens mostravam tudo. E aí eu indaguei. Quais filmagens, quais câmeras, quais imagens? As que apareceram ou aquelas mais de 100 que desapareceram? E aí o ministro não gostou muito, lembram disso? E, inclusive, cassou a minha palavra. Lembram disso? A pergunta objetiva é: havia tropa de prontidão in loco? Havia. De prevenção àquela ocorrência? Doutor, já respondeu, doutor. Não, excelência, a minha já pergunta respondeu, já tem imagens. Quando os invasores chegaram... Doutor, quando os golpistas chegaram, porque não são vândalos, são golpistas condenados já. Quando os golpistas chegaram, as imagens são muito claras, o senhor deveria ter acompanhado. Mas qual imagem, excelência? As 190 ou as duas fornecidas? Doutor, como, doutor? Eu pergunto a Vossa Excelência, repita, quais doutor. Imagens? As Quais imagens existentes. Aquelas que desapareceram ou aquelas disponíveis de forma seletiva? O senhor desapareceu com imagens? Eu não sou autoridade pública, não tenho qualquer responsabilidade sobre a guarda. O senhor está acusando alguém de ter desaparecido? Falei de forma genérica e não cheguei nessa pergunta ainda. Eu já estou oficiando o ministro... Então ele não gostou da pergunta, tampouco não gostou de ser indagado sobre as imagens. Acontece que, e esse é o ponto, temos agora um vídeo do Flávio Dino em uma entrevista dizendo que, de fato, existem as tais imagens que ninguém nunca viu, existem todas as câmeras que até hoje ninguém viu, só que ele não disponibilizou porque o STF não determinou. Ué, se existem então as imagens, nós não estamos errados, né? Elas desapareceram ou não quiseram mostrar. E quem disse isso? Olha só, gente. O Flávio Dino disse isso. Olha só. É esse o caminho. Justamente a respeito disso. É esse o caminho. Foi isso que eu disse no ofício. Vão lá no Supremo. Se o Supremo autorizar, nós entregamos amanhã. Porque a imagem não tem nada que não seja conhecido. Uma horda de gente aqui marchando. Eles criaram uma tese fantasiosa que existe uma imagem meio... Então, o sigilo acaba dando margem a essas teses esdrúxulas, especialmente nas redes... Não falo no sigilo do ponto de vista judicial, né? Mas o não acesso da comissão a essas imagens, independentemente da razão, ajuda a proliferar essas teses. Eu espero que o Supremo autorize, mas não sou eu que vou descumprir a lei para atender a pressão ou chantagem de gente delirante, que acha que tem uma imagem minha aqui, reunido, tramando a invasão do Congresso. Então vejam, o Flávio Dino disse que existem mais imagens, mas o Supremo não disponibilizou. Acontece que, em outro momento, olha só, gente, como que eu amo a internet, né? Em um outro momento, o Flávio Dino, também dando uma palestra, ele disse que não sabe dessas imagens, que ele não tem ideia que imagens são essas. Olha só. E eu não sabia disso, que eu não sou gestor de contrato. Lembre que eu sou ministro da Justiça. Ora, alguém da área técnica, como a Polícia Federal veio aqui e recolheu imagens, eu não sabia, e só soube agora, que imagens a Polícia Federal recolheu. Por quê? Porque eu estava em um inquérito que tramita em segredo de justiça, inquérito esse que eu não conheço. Então, quando a Polícia Federal entrega as imagens, é que vem a notícia que não estavam todas as câmeras. Vocês viram isso? Primeiro, o Flávio Dino disse que não tem ideia dessas outras imagens. Aí, o próprio Alexandre de Moraes banca essa versão. Depois, o Flávio Dino dá uma entrevista e diz que tem mais imagens, que viu as tais imagens, que não tem nada demais, no entender dele, e que se o Supremo quisesse, disponibilizaria. Então, é esse processo que condenou inocentes como golpistas. O tempo continua inocentando esses perseguidos políticos. Esse é o cara que será o próximo ministro do STF indicado pelo Lula. O Jorge Messias, que era chamado pela Dilma como Bessias. Sabe o que ele fez nesse pronunciamento, nessa palestra aqui? Ele chamou os patriotas, os presos políticos, os perseguidos políticos e
injustiçados por essa tirania de golpistas. Vejam vocês mesmos. Dramática. Assim que ocorreu a tentativa golpista e a depredação de todos os prédios públicos, eu corri aqui para trabalhar e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, o ministro Alexandre de Moraes, e ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Então, essas pessoas foram condenadas. Elas não foram brincar e levar a família para passear na Praça dos Três Poderes, não. Elas foram tentar dar um golpe de Estado. Olha, a democracia, muitas pessoas morreram nesse país, por lutar pela democracia. Foram 21 anos. 21 anos. O Clezão perdeu a vida. O Clezão morreu. Que nós passamos um período de trevas aqui nesse país. Isso não se admite. Nós que lutamos e vivemos pela democracia, nós nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpista. Não só chamou as vítimas do regime de golpistas, como bateu no peito e se diz orgulhoso de ter colocado inocentes na prisão. Ele bate no peito e diz ter orgulho de ter feito pedido de prisão preventiva dos perseguidos políticos. O STF já não está ruim o bastante, né? Precisamos colocar esse cidadão como ministro da Suprema Corte. E tem gente que se diz de direita apoiando a indicação do Bessias ao STF. Ciro Nogueira, e não é o único, tá? Ciro Nogueira anuncia voto favorável a Messias para o STF. E o Bessias já está comemorando que já tem voto suficiente da oposição, inclusive, ou seja, da tal direita. Messias informou ao Planalto que tem votos da direita para ser aprovado no Senado. E Lula recebe sinal verde, leia-se, do Senado, para formalizar indicação de Messias ao STF. Messias, que quando a Dilma era presidente, era seu braço direito. Como nós vamos defender a democracia com esse Senado que vai aceitar Messias como ministro do STF? Nada está tão ruim que não possa piorar. É inadmissível que um senador que se diga de direita vote a favor desse cidadão que chamou inocentes, injustiçados de golpistas e tem orgulho de ter sido o autor do pedido que colocou os presos políticos na prisão. Parece que todo dia é um novo meteoro a enfrentar. O Pittoli ontem falou, Ítalo, algo que eu me reservei de não comentar, agora que veio a público. Ele e o Cláudio Dantas, que são os dois que estão dando um show no Brasil, eles vieram com uma informação que até o Ramagem já sabia, do acordo com o Alexandre de Moraes. Olha, o Bolsonaro não vai preso se o candidato for o Tarcísio. Dantas falou, Pittoli falou, eu estou aqui confirmando essa informação. O Pittoli estava presencialmente em alguma das reuniões, o Dantas disse que ouviu nos corredores de Brasília. Eu estou longe em Orlando, mas tenho minhas fontes, tenho os meus contatos, confirmo isso. Se o Ramagem quiser confirmar ou desconfirmar com ele, que a gente é muito transparente, né, Ramagem? E eu, Alan Santos, confirmo aqui para vocês. Isso aconteceu. Né? Se Tarcísio for candidato, Bolsonaro não vai preso. E aí o Cláudio Dantas disse, vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo ao criticar o Eduardo. O Eduardo é quem se sacrificou. Quando o Eduardo disse não vai ter cartinha do Temer, tá? Eu não sei se você em casa lembra, comenta aí para mim, por favor, comentem aí. Rolou isso, tá? Rolou. O Eduardo disse não vai ter cartinha do Temer. Eduardo falou isso. Eu não esperava. E aí o Pittoli da Ouro Verde falou a mesma coisa e agora tá evidente. Eu confirmo isso. Eu fiquei calado, tem muita coisa que eu sei que eu não falo. Muita coisa. Eu sei, muita. Vocês não têm ideia. Tem muita gente que tem raiva de mim, até por medo de eu expor certas coisas. Mas, pois bem. E aí, o Eduardo falou, não vai ter cartinha do Temer. Tentaram colocar o Tarcísio. O combinado era, o Bolsonaro não vai preso. Não deu certo. Tentaram dizer que era boato. O Bolsonaro teve que escrever cartinha dentro da prisão. A contragosto de quem estava negociando uma saída dele, ou seja, ele não ser preso. Inclusive o Pittoli falou isso, né? Eu compreendo a dona Michele, porque realmente ela estava pensando na soltura ou na prisão do seu marido. E é verdade, as palavras do Pittoli para mim são muito razoáveis. Só quem padece esse tipo de coisa sabe o que é você estar nesse tipo de pressão. Mas vamos fazer uma análise política. Sim, houve o acordo.
Tarcísio presidente, Bolsonaro não vai preso. Eduardo Bolsonaro, ciente de que ninguém ali cumpre acordo, ninguém. Vocês lembram que vazaram a informação do presidente pedindo para não criticar o Gilmar Mendes? Isso não aconteceu, ele criticou, foi para cima, fez tudo o que tinha que fazer, sabendo que o pai seria preso em decorrência disso. Acreditando no quê? Acreditando, primeiramente, em Deus, óbvio, mas acreditando em você em casa, que sabe que na política todo mundo tem um preço, menos Bolsonaro. Tem outros políticos que não têm preço, mas a gente sabe que você pode criticar o Bolsonaro por N motivos. Nenhum dos motivos será dizendo que ele é bandido. De que ele mudou o pensamento dele por causa de dinheiro. Já são 4 ministros que oficialmente voaram em aviões do Vocaro. Mais um ministro que foi identificado como um passageiro nesses aviões que são operados por empresas do Vocaro. E mais uma mentira que foi identificada também envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa. Nós já tínhamos o conhecimento do ministro Dias Toffoli, que tinha voado em aviões do Vocaro, inclusive um voo muito inusitado, né? Logo no início das investigações, nós vimos que ele havia voado para assistir a final da Libertadores ao lado de um advogado do Banco Master e logo em seguida ele pegou a relatoria do processo para si e colocou sigilo absoluto. Depois nós ficamos sabendo que o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa utilizaram os serviços por pelo menos 8 vezes. Recentemente, ficamos sabendo também do ministro Cássio Nunes Marques, que voou para Maceió ao lado de uma advogada do Banco Master, num avião do Vocaro. E agora nós temos oficialmente mais um ministro na lista de passageiros da Master Airlines, o ministro Gilmar Mendes. A informação é do jornal Estadão. Gilmar Mendes viajou para Brasília em avião de empresa de Vocaro na volta da posse do irmão no Mato Grosso. Procurado, o ministro diz que aceitou carona de Márcio Molina, do grupo MBRF. Empresa confirma a carona, mas nega a relação pessoal ou comercial do executivo com Daniel Vocaro. Ninguém mais que esse amigo do Vocaro. O ministro do STF, Gilmar Mendes, viajou em avião da Prime U, da qual o dono do Banco Master, Daniel Vocaro, era sócio. No dia 1º de janeiro do ano passado, o magistrado embarcou em voo de Diamantino, onde seu irmão tomou posse como prefeito, para Brasília em um dos modelos operados pela empresa. Procurado, Gilmar Mendes negou ter conhecimento sobre a relação da aeronave com a companhia de Vocaro. Afirmou ter aceitado uma carona oferecida pelo empresário Marcos Molina, presidente do Conselho de Administração da MBRF, grupo que resultou da fusão entre 2 dos maiores frigoríficos do país, a BRF e a Marfrig. Está cada vez mais complicada a situação dos ministros do Supremo Tribunal Federal envolvendo o escândalo do Banco Master. Todo dia é uma notícia nova, todo dia mais um ministro envolvido nesse caso. Mas nenhuma situação é pior do que a do ministro Alexandre de Moraes. É a mais complicada de todas. Ontem, diante de tantas evidências, tantas provas robustas, nós tivemos acesso a mais um batom na cueca. Informações fiscais que foram enviadas à CPI do crime organizado, que demonstram que o escritório da esposa dele recebeu do Banco Master 80 milhões e 200 mil reais por 22 meses de serviços prestados. E ali o casal foi pego em mais uma mentira. Porque quando foi divulgado que o Alexandre de Moraes e a Viviane viajaram pelo menos por 8 vezes em aviões do Vocaro, a Viviane correu para fazer uma nota dizendo que aqueles voos eles foram deduzidos dos honorários advocatícios que o Master devia para o escritório dela. Esses voos totalizam em torno de R$1 milhão, ou seja, deveria ter sido descontado R$1 milhão desses 80 milhões e 200. Essa bagatela mensal de 3 milhões e 600 mil reais, totalizando 80 milhões e 200, deveria ter tido essa dedução de 1 milhão. E não houve nenhuma dedução. Pessoal, a situação deles é muito difícil. E nós vemos que Alexandre de Moraes, junto com outros ministros, está buscando formar uma maioria para impedir que essas investigações cheguem até ele. Porque, como vocês sabem, o foro de prerrogativa de função dos ministros, ele é mais blindado ainda. Para que haja uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, é necessário ter autorização do Supremo Tribunal Federal. E já são tantos ministros envolvidos, e eu acredito que vai ter até mais ministros, que possivelmente esses caras vão votar para impedir uma investigação no Alexandre de Moraes. Vocês já imaginaram que pouca vergonha que seria um escândalo como esse, tantas provas, evidências contra o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, e eles impedirem uma investigação? Mas tem um ponto aí que eu acredito que
poucas pessoas estão prestando atenção, mas isso já deve estar tirando o sono do ministro Alexandre de Moraes. Esse impedimento que está na Constituição de que se possa fazer uma investigação contra o ministro, a não ser com autorização do próprio Supremo Tribunal Federal, isso só vale para o ministro, não vale para a esposa dele. E com tantas provas envolvendo a esposa dele, eu acho que tem muito mais ainda envolvendo a própria esposa dele, eu acredito que ela até é a laranja dele, mas tem muito mais provas envolvendo o nome dela, é impossível que ela não seja investigada. Aí você já imaginou se fizerem quebras de sigilo fiscal e bancário no escritório dela, nas contas dela, o que nós vamos encontrar e que indiretamente vai chegar também até o ministro? O Léo Dias tem língua... Eu não sei imitar língua presa. Como é que fala? Não dá pra falar assim. Eu devia ter treinado antes. Um dos maiores fofoqueiros do Brasil, ele, Léo Dias, recebeu nada menos do que 9,9 milhões do Master e 2 milhões de empresa que teve aportes do banco. Segundo Léo Dias, foi um contrato de publicidade. Eu adoro isso, sabe? Não é pouco não, viu? Bacana. Isso aqui é só pra mostrar, né, como é que as coisas funcionam. E foi curioso porque, diante desse vazamento ontem, ficou aquela turminha da direita, tem até um pilantra aí, né, que não vale nem falar o nome do canal, nem nada. E foi a galera falando que quem tava no bolso do Banco Master era eu. Aí eu fiquei só olhando, eu falei, rapaz, esse porra é muito cara de pau. Quero ver se vai aparecer alguém pra pedir desculpa das acusações que são feitas. Isso daqui é aula, essa postagem como um todo. Esse aqui é uma das postagens que mais dá pra você pegar a situação e ampliar, e gerar um debate em torno de outras coisas para além do dinheiro. Como você vê ali a manchete, né? O Banco Master pagou 27 milhões ao Metrópolis, que fez débito imediato a empresas da família de Luiz Estevão. Vejam só. Desde o início da confusão, a gente viu o Paquito indo para cima dos jornalistas da esquerda, tentando colocar os jornalistas de esquerda no bolso. Esse foi o início da confusão. Aí teve o caso do Escostegui, dos 2 milhões. Você está vendo agora o Léo Dias, e aqui você está vendo uma grande empresa do consórcio. Primeiro ponto aqui. Gente, se o Paquito, né, pagou 27 milhões ao Metrópolis, e como diz o Estadão, né, ex-senador afirma que pagamentos dizem respeito a patrocínio de transmissão da Série D do Brasileirão de 2025. Olha só, né? Como o Paquito ainda é um fomentador do esporte nacional. Esse Paquito é maravilhoso. A grande pergunta aqui que vocês deveriam se fazer, não é nem pergunta, é vocês terem um entendimento. Eu sempre repito e gosto de falar, os principais financiadores da imprensa brasileira são os bancos. Os bancos. Por quê? Porque é quem paga, né, não só anúncio, e tem outras coisas também, né? Tipo isso, né? Patrocina a transmissão da Série D. Quando você entra, gente, nos jornais, inclusive no Estadão, se você for olhar quem são os principais anunciantes, vocês vão observar que todos têm relação com o mercado financeiro. Esse é a primeira lição desse pequeno tweet. O Estadão está denunciando uma prática que é recorrente no mercado. Da mesma forma que o Metrópolis pode ter uma linha editorial e que talvez, né, o Metrópolis possa pensar, poxa, a gente tem um patrocinador tão bom, não vamos falar tão mal dele assim. O Estadão também tem os seus malvados favoritos, principalmente quando você vai lá na coluna de economia do Estadão e você vê a quantidade de matérias que são patrocinadas. Quando você abre o site da Folha de São Paulo e você vai na coluna de política, aí você abre essa notícia, aí no meio tem tipo de parte de mais ler e tudo mais, e tem umas sugeridas que são anunciantes. Vá lá olhar também. Outro ponto aqui curioso. Existe uma guerra no Brasil, tanto no setor financeiro, quando o Paquito faz aquela denúncia que é um negócio meio fechado, é um monopólio e ele meio que bagunça o jogo, ele não está todo errado. As operações que ele faz, outros também fazem bem similares, né? Ele não inventou a roda, ele só fazia de um jeito diferente, né? Ele era um pouco mais arriscado. E o problema é que ele não era aceito no clubinho. Não vá achando que essa turma é gente boa. Isso também se aplica à imprensa. Os jornais tradicionais do Brasil ainda são a Globo,
a Folha e o Estadão. São os 3 grandes jornais do Brasil, com anos e anos aí, né, de existência. O Estadão ajudou, inclusive, a derrubar o Império. Eles estão aí. A Veja tem um pouco mais de tempo, já disse há umas boas décadas, né? Nos anos 70 já tinha a revista Veja, talvez até começou nos anos 60, não sei, mas nos anos 70 eu garanto que já existia. Então, o Metrópolis é um veículo que surge mais recentemente e o dono é meio que uma figura, né, que não é muito benquista, assim como o Paquito, assim como, por exemplo, o André Esteves, o Dedé. O Dedé nunca vai ser bem-vindo no verdadeiro grupo de que manda no Brasil. O Dedé, gente, por mais dinheiro que tenha, por mais inteligente que seja, por mais acesso que ele tenha a figuras de relevância, sabe, do Supremo, o Dedé é um tijucano. Pode parecer bobagem pra você, porque você vai falar, o cara é bilionário, mas ele é um tijucano. Isso na visão da nobreza brasileira, sabe, de gente aí que o pai era embaixador, diplomata e também banqueiro. Tô falando da família Moreira Salles, o cara fala, tu é tijucano, mano, tu fala lá um inglês cheio de sotaque. A gente fala 3, 4 idiomas e é um negócio diferente. Você lê com aquelas famílias quatrocenárias do Brasil. Quando você aplica isso também à imprensa, é a mesma coisa. Quem é o Luiz Estevão na fila do pão? E a internet, a rede social, é um problema para o jornalismo, tanto que, dentro do pele das fake news, eles tentaram passar aquela lei da Globo para uma parte do dinheiro, né, da internet, de AdSense do Google e tudo mais, e para o jornalismo profissional. E a prova que o que eu estou te falando é real, olha como é que eles relatam o Luiz Estevão. O Luiz Estevão já cumpriu a pena dele. Por que não coloca uma foto do Luiz Estevão recente, de terno e gravata, como empresário, dono, né, de um império de mídia de notícias? Acho que o Metrópolis hoje está entre os maiores em número de cliques. Não é um site qualquer, não é um site desprezível e que tem jornalistas do consórcio. Mas olha a foto que é escolhida do Estevão saindo da cadeia, assim como o Paquito. Igualzinho, olha, são iguais. Um simples tweet que você vai coletando várias informações, sabe? As guerras entre o consórcio, as práticas que existem entre o mundo financeiro e o mundo da imprensa, tá aí. Tudo numa coisa só. Este é o Brasil, desnudado. Família Mesquita, mesmo dono do Estadão, eles deram um golpe na República. Imagina lá, em 1870, mais ou menos, né? Criação do Estadão. Ela estava estudando na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, doutores, onde suas famílias eram compostas de pessoas que tinham títulos, viscondes, condessas, duques. Quem é teu avô, sabe? Tu lembra do teu avô? Às vezes teu avô não te deixou nada. Essa gente aí herdou, foi muita terra, muito dinheiro, muito poder. Mas vamos continuar que tem mais coisas, né? Isso aqui é só pincelada, vale a pena a gente trazer essas discussões. Paquito bancou modelos com jatinhos e hotéis de luxo para cortejar elite política. Isso a gente já sabia. Agora até rolou um vídeo aí, né, das festas, das estripulias. Especialistas afirmam que a oferta de companhia feminina equivale à propina. Para. Defesa do ex-banqueiro não quis se manifestar. Locais que receberam convidadas diz que não falam sobre clientes. Aí eu brinco, né? Um salve pros casados, puladores de cerca. Essa daqui, obviamente, para mim é muito pior. Pagamentos do Master. Autoridades aumentaram 27 vezes, enquanto Paquito buscava ampliar a influência política. Documentos da Receita mostram um salto de repasses a ex-presidente, ex-ministros e dirigentes partidários entre 2023 e 2025. E vamos falar desses números. Tabela. Lembrei de uma coisa, eu tenho que bater o print de novo. A letra tá menor. Quando não for fora do padrão. Eu esqueci de fazer isso na hora. Tenho que lembrar. Paipo Atlas padronizado. Banco Master declarou ao menos, pode ser mais, 65 milhões em pagamentos de serviços de ex-presidente, ex-ministros e dirigentes partidários, apontam documentos da Receita. A matéria saiu, depois ela foi atualizada e os valores aumentaram um tiquinho. Vamos dar uma olhada na linda tabela. Esses foram os números aí que o Estadão, ou desculpa, o Globo forneceu. Liderando a lista de milhões, Henrique Meirelles, um dos cotados para ser ministro da Fazenda do governo Romeu Zema. O Zema aponta o Meirelles como uma de suas referências econômicas ao lado de Armínio Fraga. Parabéns, Partido Novo. Segundo lugar, Guido Mantega.
Que coisa, né? E olha que curiosidade, os dois nomes que mais foram beneficiados são duas pessoas ligadas ao mundo financeiro. Que coisa, né? Em terceiro lugar, o Michel Temer, um ex-presidente da República, né? 10 milhões de reais. Eita. Aí em quarto começa a ficar, né, aquela coisa, né? Você fala, e aí agora? Ronaldo Bento. E é Ronaldo Bento? Ex-ministro do governo Bolsonaro. E aí? E aí, agora? Joga pedra aí todo mundo, vai? Complicado, né? Isso é aquela visão. Não é porque fez parte do governo, que teve cargo, que teve isso, que teve aquilo outro. Você pode sair botando a mão no fogo. Eu não boto a mão no fogo não, mas eu pelo menos me sinto mais confortável para defender as pessoas que já compuseram a ala mais ideológica do governo. Aí vem em quinto lugar Lewandowski, 5 milhões e 930, quase 6 milhões. Em sexto, ACM Neto, 5,4. Até achei estranho, porque o que saiu na Folha de São Paulo tinha sido o que? 3,6, né? O serviço de advocacia. Então tem mais uma gordurinha, 1 milhão e 800 aí de outra coisa. Agora ninguém comentou. Em sétimo lugar, Fábio Van Garten. Van Garten se pronunciou sobre isso. E oitavo, Antônio Rueda. Aqui foi o que levantado nas últimas horas. Não significa que só tem isso. Isso aqui é o pelo menos. Sobre a situação, o Fábio Van Garten colocou ali, falou com a Folha de São Paulo. Van Garten afirmou à Folha que foi apresentado a Vorcaro no primeiro semestre de 2025 por meio dos advogados do ex-banqueiro dele, passou a integrar a equipe de defesa, da qual faz parte até o momento. O contrato tem cláusula de confidencialidade e, por isso, não foi tornado público. Aí ele fala assim, ó. Foi apresentado o Daniel no primeiro semestre de 2025, por meio de advogados dele, passando a integrar a equipe de defesa, tá? Ele repete, né? Além disso, não sou sequer mais politicamente exposto, já que não exerço qualquer cargo público há mais de 5 anos. Aí um perfil chamado Palles fala, Fábio, você pode ao menos dizer por que ele pagou serviços advocatícios para sua empresa de comunicação? Não faz muito sentido, né? Sendo um sujeito honesto, que nem você é, espero que esclareça isso. Ele disse, onde está escrito serviços advocatícios? Quem disse isso? Me juntei ao time da defesa, contribuindo com a defesa de mídia e imprensa, defesa de crises, fazendo notas, respostas, articulando entrevistas, conversas on e off, relatórios diários de notícia e tendências, entre outras atribuições e atividades. Vocês não sabem que esse tipo de serviço existe? Tá aí, ó. Vocês podem fazer o julgamento moral de vocês. E aí, se vocês tivessem empresa, vocês iam entrar em campo, fazer isso e tudo mais. Mas muita gente aí que trabalha na comunicação, muitos partidos políticos, muitos grupos políticos têm figuras como essa. Falar para vocês lá atrás que quando saíram diversas notas favoráveis ao bolsonarismo muitas vezes, e tá sempre, sei lá, Bolsonaro, sei lá, foi entrevistado pela Mônica Bergamo. Muitas dessas vezes, né, era o próprio Van Garten que fazia essa intermediação. Eduardo na capa da Veja, foi o Van Garten que fez essa intermediação. O serviço ofertado por Fábio Van Garten a vida toda é exatamente esse, né, um meio de campo com a imprensa. E aí, não é só você articular entrevistas e tudo mais, mas como ele mesmo diz, ó, fazer notas, né? Plantar notas, respostas, conversas on e off, tudo mais. E tá aí. Caso do Banco Master, né? Um monte de gente. Aí tem mais, no dia de ontem também. Master bancou viagem de diretor-geral da PF para Londres. Olha só, rapaz. Bancou a viagem lá, ó, cachaçinha ainda. Quando chegou lá, teve cachaçinha. A corporação disse que organizadores pagaram pousada, alimentação e locomoção, né? Do diretor-geral da PFL, da Polícia Federal do Lula. Que maravilhoso. Subindo o sarrafo um pouquinho mais, Gilmar Mendes viajou para Brasília em avião de empresa do Paquito na volta da posse do irmão no Mato Grosso. Não tem nada demais isso aqui, né? Qual o problema de viajar de avião? Qual o problema? O problema tem o Dom Pedro III, viu? A Malu Gaspar que resolveu criar. Mas calma, ainda tá longe da gente falar disso, da falta de compensação segundo a Malu. A imprensa fez a festa ontem, viu? Eita, rapaz, já botei a foto da família imperial. Master pagou
30 milhões ao escritório de esposa de Dom Pedro III, apontam dados da Receita. E essa? A nota é boa, né? Vocês estavam já tá dormindo, já é meia-noite, né? Escritório da mulher de Dom Pedro III recebeu 10 vezes mais que outras bancas de advogados para defender o Master. Vocês já viram o salário do Neymar e o salário do jogador do Bahia? O salário do Neymar é mais 2 vezes maior do que o jogador do Bahia. Você vai comparar? Não dá, né, gente? Quem tem aqui o Ronaldinho da advocacia. O Ronaldinho, a maior advogada do país. É justo pagar 10 vezes mais para a maior advogada do país? Eu acho que é. Porque eu sou um democrata. Aí ontem o Caio Junqueira colocou isso aqui, que obviamente é uma nota para passar um recado. Isso aqui não é à toa. Mendonça diz: aliados não garantir homologação de delação de Paquito. Tu vê que toda vez que o Mendonça tem alguma nota assim, do que o Mendonça quer falar e é algo meio que bom pro Mendonça, sempre sai na CNN. Eu falo isso todo dia, né? Que é porque às vezes a pessoa não vem aqui todo dia, a pessoa não tava aqui ontem, enfim, né? Aí quando aparece, fala, ó, de novo na CNN, de novo Caio Junqueira. Quando não é o Caio, é o Theo Cury ou o Matheus Teixeira. Um padrão, já estamos percebendo isso. Mendoncinha disse a interlocutores não garantir que irá homologar automaticamente a delação premiada do Paquito quando lhe foi entregue. O plano relatado pelo ministro e aliados é o de comparecer à proposta de delação do Paquito com os achados da PF nas investigações ainda em curso sobre o Master e apenas homologar se, de fato, ela trouxer avanços em relação aos que os investigadores apurarem. A expectativa é de que tanto uma primeira proposta de delação quanto a conclusão das investigações pela PF sejam apresentadas até meados de maio. Do lado do Paquito, pelo fato de ele ter pressa em apresentar para sair da prisão. Do lado dos investigadores, porque é quando se esgota o prazo concedido pelo próprio Mendonça para a conclusão. O ministro concedeu 60 dias de prazo no dia 18 de março, que se esgotam em 18 de maio. Fontes que acompanham o processo disseram à CNN que a expectativa de Mendonça sobre a delação é baixa, apesar do advogado do Paquito ter sinalizado que o banqueiro dirá toda a verdade. O motivo é a proximidade de Juca com ministros potencialmente delatados. Olha a mensagem que está passando. Minha leitura do caso. Posso estar sendo torcedor. Mas com o que eu observo da imprensa e que escuto na Rádio Peão, principalmente com aquela nota de ontem do Caio Junqueira, parece que o clima na corte está meio ruim. Já tiveram aí algumas conversas que só fizeram piorar as coisas. Sabe quando você tenta resolver, conversa e dá pior? E depois dessa conversa que deu pior, saiu a casa do Caio Junqueira, onde revela que já está em curso um plano de tentar trazer o Cássio para o outro lado. Assim, dependendo do que acontecer, nenhuma investigação ser aberta, porque não vai ter aprovação da maioria do colegiado. Diante dessa situação, e observando que o Mendonça, eu acho que o Mendonça ele realmente está empenhado nessa situação, por diversas razões. Uma delas, o próprio ego. O Mendonça é um cara que tem o ego, e eu acho que essa história de biografia pesa muito na cabeça desses caras. Eu acho que o Mendonça olha, e quando você pensa aquela crítica, fizeram, Mendonça, cuidado aí, você gosta de querer responder à sociedade, dar respostas à sociedade. Eu acho que o Mendonça solta mais uma nota como essa para reforçar a ideia de que o Paquito ele precisa delatar, custe o que custar, ainda que não seja aberto, coisa e tudo mais, e ele vai deixar o Mendonça estar falando o seguinte, cara, na conversa, eu não vou converter voto aqui dentro da corte. Não vai ser na conversa, não adianta. Vai caber a opinião pública e a imprensa. Então, quando o Caio Junqueira, que hoje está claro, é um dos porta-vozes dessa ala do Supremo, fala assim, ó, olha, o Mendonça tem expectativa baixa. Ele não vai homologar de forma automática e a expectativa é baixa. A tradução, cara, tudo indica que o Mendonça não vai homologar. Então, Vorcaro, se você tá com pressa de sair da cadeia, é melhor você surpreender o Mendonça. E a pista que fica, cara, um dos motivos de estar com a expectativa baixa é porque o teu advogado é o Juca, que é amigo dos ministros que podem ser implicados. Tradução. A expectativa é baixa porque o Mendonça acha que você não vai entregar a cabeça dos coleguinhas. E para isso ele vai utilizar da opinião pública. Minha percepção hoje. Posso estar errado? Posso. Pode estar falando torcida? Posso. Minha percepção.
o tom da imprensa, quem está publicando as matérias, sobre a situação, olhando as coisas de forma um pouco mais ampla. Aí o Mário Sabino escreveu uma matéria que ela é bacana, que também reforça um ponto sobre o funcionamento da imprensa. E essas coisas que a gente está comentando. O Metrópolis, Luiz Estevão, inclusive, um alerta a André Mendonça, muito cuidado com os inimigos. Vou me permitir dar um alerta ao Mendonça, relator do caso Master no Supremo. Cuidado, Mendonça, muito cuidado. Ele já deve saber, obviamente, que não tem amigos no tribunal. O que talvez não tenha entendido completamente é que fez inimigos ferozes e não apenas lá no tribunal. Os inimigos têm tentáculos em todos os lugares, inclusive na imprensa. E é por meio da imprensa que eles começam o seu trabalho de desgaste, lançando a mão primeiramente de jornalistas ingênuos e, em seguida, das penas de aluguel. O Mário Sabino me dá a entender que isso aqui é o ingênuo, mas para mim aqui não é o ingênuo, para mim aqui já é a pena de aluguel. Ainda estamos na fase dos recados. O mais recente é que Mendonça não deveria supervalorizar informações que não sejam objetivamente criminosas, sob pena de minar a confiança da população no judiciário e sujeitar a corte e seus integrantes a uma nova onda de ataques. O recado parte da lorota reiterada de assim outro também, de que todas as informações que já vieram à tona ainda não são suficientes para incriminar os ministros envolvidos com o Paquito, e de que investigá-los significa fazer o jogo dos golpistas.